Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? O assunto do vídeo de hoje é Cruzeiro. Bom, vamos falar um pouquinho da saída do Leonardo Jardim, da chegada do Tite como novo comandante técnico, né, como novo técnico da equipe do Cruzeiro, e falar um pouquinho também sobre a situação do Gabigol. Será que ele vai ficar? Será que tem ambiente para ele ficar? Vamos comentar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Meu nome é PH Miranda, se você ainda não me conhece, eu faço vídeo de futebol praticamente todos os dias aqui no YouTube, beleza? Também me segue nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok e no Twitter também, no X, beleza? Os links estão aqui na descrição, então pausa o vídeo rapidinho, desce aí na descrição e me segue lá, que é muito importante para ajudar a fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a mudança de comando técnico, né? No último meio de semana, no último final de semana, nós tivemos aí a definição dos finalistas da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro foi eliminado para o Corinthians, né, na semifinal da Copa do Brasil de 2025 e o Corinthians se sagrou o finalista da competição, né, ganhando do Cruzeiro nos pênaltis, né? E aí fica aquela situação, já vamos falar um pouquinho do Gabigol, a gente vai voltar nisso, mas fica aquela situação de que já tinha uma notícia de que o Leonardo Jardim poderia sair do Cruzeiro depois, né, dessa possível classificação ou não, né, ou sei lá, uma possível, mesmo se fosse classificado e se chegasse à final e se por acaso fosse campeão, ainda assim tinha a possibilidade dele sair, e foi o que aconteceu, né? Se concretizou isso, né? O Cruzeiro foi eliminado e logo praticamente no dia seguinte, né, na segunda-feira, hoje eu estou gravando na terça de manhã, então na segunda-feira ontem, no caso, ele já tinha a notícia de que ele já tinha ido embora, tá? Que ele tinha sido, não demitido, né? Ele pediu para ser demitido, né? Digamos assim. Mas enfim, e aí, cara, o Cruzeiro já tinha alguns nomes em mente, né? Um deles era o Arthur Jorge, ele que treinou o Botafogo em 2024, fez aquele trabalho espetacular, que ganhou os títulos emblemáticos, né? Um dos títulos mais importantes da história do Botafogo, sem dúvidas, e né, fez um trabalho histórico. Porém, aquele famoso valores assustam, né? Que o Cruzeiro viu que realmente é um valor muito caro e tal, e o Cruzeiro preferiu optar por uma opção com mais custo-benefício, digamos assim, que era o Tite no momento, né? E você buscar um técnico lá fora realmente ficaria um pouco mais inviável para o momento atual do mercado, tá? Você não tinha muitas opções assim interessantes, só se você realmente tirasse técnico de algum lugar, e aí você teria que gastar uma grana generosa, né? Tudo bem que dinheiro não é muito problema para o Pedrinho, né, do Cruzeiro, mas ainda assim, visando o custo-benefício, não era tão viável assim. E aí o Cruzeiro viu a oportunidade do Tite, né? Que, cara, se você pegar o último trabalho dele, que foi o Flamengo, foi um trabalho tenebroso, horrível, tá? Horrível mesmo. Foi um dos piores trabalhos, se não o pior, tá? Não vou saber exatamente, mas talvez um dos piores, com certeza, do trabalho da vida do Tite. Porém, eu acho que a gente não pode generalizar. Tá? Dizer que o trabalho dele no Flamengo conclui que ele é um treinador ruim. Conclui, a gente consegue resumir a carreira dele, o trabalho dele inteiro, só por um trabalho, sabe? Só por uma passagem dele no Flamengo, que ele ficou menos de um ano. Então eu acho que não dá para resumir o técnico a isso. O Tite é um ótimo técnico, a gente viu em seleção brasileira, tudo bem que não foi o que a gente queria ver, mas a seleção brasileira jogava bem com o Tite. A gente viu o trabalho dele espetacular no Corinthians, a gente viu o trabalho dele em alguns outros clubes também aqui no futebol brasileiro, muito bons. Então, o Tite é um treinador, sim, muito qualificado no futebol brasileiro, que pode agregar ao time do Cruzeiro. Agora, a seguinte questão vai agregar? Não dá pra saber, é uma grande incógnita. E por que eu digo isso? Porque eu acabei de falar que, ele tem vários trabalhos bons, tudo bem que o último foi muito ruim, porém, ele tem um currículo muito grande, né? Ele tem um currículo muito forte para um treinador de futebol brasileiro. Agora, a questão é a seguinte, a mudança de ambiente dentro do Cruzeiro, eu acho que pode impactar muito. E eu digo isso por pressão. O Cruzeiro atualmente vive um momento em que acaba de sair de uma temporada, em que é uma temporada muito boa, se você analisar números, se você analisar colocação. Porém, a torcida não quer isso. A torcida não quer uma boa colocação. A torcida não quer um bom trabalho apenas no futebol jogado. A torcida quer título. A torcida quer que o time jogue mal pra caramba e no final ganhe o título. Isso que a torcida quer.
Então você tem uma pressão muito grande desde o Mineiro, que vai começar agora em janeiro. Então eu acredito que isso pode impactar, não estou dizendo que vai, tá? O Cruzeiro pode chegar e jogar a bola pra caramba, ser campeão com sobra do Mineiro, tudo bem, pode acontecer. Estou dizendo que pode impactar, tá, no trabalho do Tite, essa pressão por títulos, né, que o Cruzeiro tem por essência, mas agora principalmente com essa pressão toda em cima de um novo trabalho, de um novo técnico, de uma temporada em que você joga muita bola, mas ainda assim não consegue nenhum título sequer, que foi essa temporada de 2025 do Cruzeiro. Então eu acho que ganha um fator a mais, né, para esse trabalho do Tite no Cruzeiro, que eu acho que pode ser um fator que pode agregar negativamente para o time. Mas também, como eu falei, isso que eu estou falando pode ser absolutamente inútil, não acontecer o Cruzeiro ser campeão de tudo. Óbvio, como qualquer coisa no futebol é só um palpite mesmo. A gente faz uma análise em cima do que a gente imagina ser. E cara, o que eu imagino é um Cruzeiro muito pressionado. E agora já entrando no próximo assunto para falar de Gabigol. O Gabigol, ele não tem uma relação boa com o Tite, a gente já sabe disso, todo mundo sabe que eles têm uma relação muito pouco amigável, o ambiente não ficaria legal. E cara, eu acredito de verdade que eu acho que eles não vão nem se encontrar, tá? Não vai nem se encontrar, não vai nem se esbarrar no corredor lá do CT do Cruzeiro, de verdade. Eu acho que o Gabigol, depois do pênalti dele, acho que foi o último ato dele com a camisa do Cruzeiro, tá? Porque aquele pênalti perdido, e aí já voltando, né, falando da semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro perde nos pênaltis pro Corinthians, né, na semifinal, e o pênalti decisivo, que poderia colocar o Cruzeiro na final, é batido pelo Gabigol, que é considerado um dos melhores, se não o melhor, batedor de pênalti do Brasil, tá? Muita gente considera o melhor. E ele vai lá e perde um pênalti extremamente decisivo pro Cruzeiro nesse ano, né, que poderia levar numa final e um possível título na temporada para coroar uma temporada muito, muito importante para o Cruzeiro. Porém, isso não aconteceu. O Gabigol perde o pênalti de forma assim deplorável, foi um pênalti muito feio, né? Não um pênalti feio, mas um pênalti que, se você olhar os pênaltis que o Gabigol bate, né, foi um pênalti muito ruim, um pênalti muito mal batido, e o Gabigol perde aquele pênalti e, consequentemente, depois levou na classificação do Corinthians. E, cara, eu acho que tanto isso quanto o fato do Tite chegar, eu acho que tudo acarreta para esse fim de ciclo no Gabigol no Cruzeiro, tá? Eu acho que realmente, acho que acabou, acho que esse foi o último ato, né, do Gabigol no Cruzeiro, porque além de você não ter um ambiente, né, amigável dentro do CT, né, com o Tite, você tem um fator que você tirou a esperança do torcedor de sair com o título na temporada. E isso obviamente deixa o torcedor extremamente com raiva, extremamente com razão, tá? E não tem mais clima, cara. Não tem mais clima nenhum pro Gabigol ficar dentro do Cruzeiro. Já não tava com um clima muito legal. E cara, se você olhar essa passagem inteira do Gabigol no Cruzeiro, você não tem um jogo que você destaca assim, caraca, esse jogo aqui o Gabigol decidiu. Tipo assim, você vai ter um jogo que eu me lembro agora de cabeça, tá? Você vai ter aquele jogo contra o Bahia, que ele entra no segundo tempo e faz aquele golaço, e o Cruzeiro, se não me engano, sai com a vitória, né? 2-1 em cima do Bahia fora de casa. Mas tirando isso, eu, por exemplo, não consigo lembrar de nenhum jogo que o Gabigol foi decisivo. Assim, caraca, ele acabou com o jogo, que foi o que se esperava dele quando se contratou o Gabigol, né? Tudo bem que já no Flamengo ele já não estava rendendo tanto, mas a expectativa criada em torno do Gabriel era justamente isso. Um cara decisivo, um cara que ia chegar para ser titular, e não foi o que aconteceu. Perdeu a titularidade logo no início do campeonato para o Caio Jorge, que foi artilheiro do campeonato. E, foi uma barbaridade que jogou o Caio Jorge. Então, você ficou no banco praticamente todos os jogos do campeonato. Um jogo ou outro, quando o Cruzeiro precisou poupar, ele entra como titular. E de resto, só entrando no decorrer dos jogos. E isso, obviamente, impacta muito na carreira do atleta, né? Então, você vê um Gabigol muito pouco participativo nessa passagem do Cruzeiro. E você vê uma decadência na sua qualidade, eu acho, né? Você não vê aquele Gabigol que tá
participando muito, como eu falei. Você não vê um Gabigol que está sendo decisivo, que não está fazendo gols importantes, que não está realmente participando diretamente dos jogos, né, importantes, principalmente do Cruzeiro. E agora, acho que foi o ultimato dele, que essa perda, né, de pênalti dele contra o Corinthians, acho que foi realmente o ultimato. A gente viu o que aconteceu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte da semifinal, né, perdida pelo Cruzeiro. O muro dele que tinha uma imagem dele, né, no muro lá do CT do Cruzeiro, foi pichada, né, dizendo vai embora. Então realmente não tem clima, cara, não tem clima pro Gabigol ficar no Cruzeiro. Então eu realmente acho que ele vai ser negociado nesse começo de temporada. Eu realmente acho que não vai nem chegar a encontrar o Tite, tá? Que acho que isso não seria também um encontro muito interessante. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho da final do Intercontinental, né, Flamengo e PSG. Vou tentar trazer algumas coisas aí pra gente comentar um pouquinho, beleza? Amanhã tem vídeo do canal falando da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, o jogo de ida, e também falar um pouquinho da final, né? Quem que vai ser o campeão, o Flamengo, o PSG? Vamos comentar um pouquinho sobre isso, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, tá aqui na descrição, valeu? Tamo junto!